Muito bem, gente. Lá na abertura, aliás, na belíssima abertura das Olimpíadas, né, que eu acho que encheu todo brasileiro de orgulho, ficou muito bonito mesmo. Nós tivemos um dos momentos, né, um dos momentos mais emocionantes foi o 14 bis, né, fazendo aquele voo sobre o estádio. E isso despertou um ciúminho na imprensa americana. Muitos jornais fizeram piadinhas, gozações, porque, segundo os americanos, aliás, uma boa parte do mundo acredita mesmo que os irmãos Wright, né, os americanos, os irmãos Wright, inventaram o avião e não Santos Dumont. Não, o fato é o seguinte, 3 anos antes de Santos Dumont, realmente eles voaram, mas era um objeto impulsionado artificialmente, ou seja, era catapultado. O avião deles era lançado por uma catapulta e, na verdade, era um aeroplano. O primeiro avião dentro desse conceito de aviação que nós temos hoje, que decolou com autonomia, né, que decolou sem nenhum auxílio externo, que decolou e fez um voo manobrável, foi o Santos Dumont. E outra coisa, o voo dos irmãos Wright, ele tem uma foto, as provas, uma foto do avião a uma certa altura e um telegrama, como se isso provasse alguma coisa. O voo do Santos Dumont foi testemunhado por mais de 150 pessoas, tá? Em Paris, num evento de aviação homologado, num evento de aviação oficial, né? E, portanto, eu acho que não há a menor dúvida. Mas se alguma dúvida restar, basta a gente perceber o seguinte: nós temos uma prova cabal, incontestável, de que o avião foi inventado por um mineiro. Qual é? Sabe qual? Vou explicar para você. Como é que chama a rodinha? A rodinha do avião. Aquilo chama o quê? Trem de pouso. Pronto. Encerrada a discussão. Mas vamos falar sério agora, gente. Você sabia que uma boa parte das transfusões de sangue são desnecessárias? Essas transfusões desnecessárias têm um efeito, têm um impacto nos estoques que estão sempre abaixo dos níveis desejáveis, nos estoques dentro dos bancos de sangue. Eu estou recebendo aqui o cardiologista, Dr. Antônio Alceu dos Santos, vamos falar sobre esse assunto. Doutor Antônio, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. Meu querido, o seguinte, quando é que a transfusão é realmente indicada? Bom, vamos esclarecer melhor, assim, acho que porque a importância dessa matéria, que isso para o pessoal ficar realmente assim, uma matéria bem prática. A gente vê que os bancos de sangue, não só do Brasil, os estoques estão muito reduzidos. Problema crônico. Isso já em 2007, uma doutora publicou na Revista Brasileira de Hematologia um estudo que já demonstrava que isso ia acontecer no futuro nosso. Mas só que ela pensou que isso ia acontecer lá para 2030. A gente já vê que já está acontecendo em nossos dias. No estudo dela, ela demonstrou que praticamente assim, as doações de sangue não estão acompanhando as necessidades transfusionais. No estudo, ela demonstrou que a demanda de sangue no Brasil, ela cresce em torno das doações, cresce em torno das necessidades transfusionais, de 1%. Já as necessidades transfusionais, as necessidades médicas para transfusão, estão crescendo na faixa de 0,5% a 0,7% ao ano. Então, daí a explicação que a gente vê, não só aqui o Hemominas, mas os bancos de sangue, sempre com estoques reduzidos, você fazendo campanha, todo mundo fazendo campanha para doações. Outro problema, assim, que o próprio Ministério da Saúde já admite isso. O Ministério da Saúde já diz que enquanto as doações crescem a taxa de 4,55%, as necessidades transfusionais crescem a taxa de 6,8% ao ano. Mas existem, então, transfusões desnecessárias. Sim. Eu queria que você explicasse isso. Então, as transfusões hoje, a primeira pergunta respondendo, ou seja, a indicação de transfusão, ela é praticamente individual. O paciente está com anemia que o médico vai ter que definir, ou transfunde ou não transfunde. O nível é individual. O limite tolerante que a pessoa tolera a anemia, você ou outra pessoa que está lá na mesa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que a gente vê, às vezes, muitos médicos são muitos transfusionistas, ou seja, não espera a hemoglobina baixar. A regra 10, 30, que muitos ainda essa regra. Ou seja, a hemoglobina baixou de 10, o normal, para você ter ideia, para o pessoal saber, é 12, 13. Então, muitos ainda médicos com 10 de hemoglobina já estão transfundindo. Mas tem já estudo mostrando que o ser humano tolera limites assim,
inimaginável de hemoglobina. Em certas baixa. regiões da África, né? Isso, então lá na África, por exemplo, lá garotos, pessoas brincam de bola ou trabalham com 5 de hemoglobina. Isso na UTI, para a maioria das UTIs brasileiras, é transfusão na certa. Então, talvez assim, esse sangue que a gente está falando aqui é o sangue que seria economizado para o banco de sangue. Uma outra coisa simples também que a gente vê é as coletas desnecessárias na UTI. Toda hora. Isso, para seguir um protocolo, ou seja, muitos médicos hoje têm a rotina da UTI de coleta sangue de manhã, no meio-dia e à noite. Isso no final do dia vai dar 20 a 30 ml. Na semana, ele vai ter que, você entendeu? No final da semana vai ter que receber uma bolsa e aquela bolsa desnecessariamente. Outra coisa simples que os estudos demonstram que faz economizar sangue para os bancos de sangue. Coletas mínimas. Hoje, às vezes, para você fazer um exame simples de sangue, você colhe 1 ml, 2 ml. Isso é em tubos pediátricos, mas às vezes, assim, por rotina, acaba colhendo em 5 ml o tubo de adulto. Então, se o paciente já está com anemia, por que não colher menos sangue dele? Isso vai repercutir aonde? Lá também no final do tratamento, para ele não ter que receber uma bolsa desnecessária. Outro fator muito importante também que a gente considera, que para evitar a transfusão, às vezes é a técnica cirúrgica. É o médico, na hora da cirurgia, ele tomar o cuidado de não operar o paciente, às vezes, com anemia, ou então tomar cuidado durante o ato cirúrgico. Pra você ter ideia, isso que a gente está falando que é muito importante, porque 4 bilhões de pessoas hoje, de todo o planeta, têm anemia. Desculpa, 2 bilhões de pessoas têm anemia hoje no planeta. 4 bilhões desse é portador de deficiência de ferro. Então, ou seja, tem muita gente com anemia e que precisa ser tratada antes de chegar numa cirurgia, que a maioria é letiva. Então, se o paciente está com anemia, por que não dar as vitaminas necessárias, sulfato ferroso, ácido fólico, para esse paciente? Suprir para que ele entre para a cirurgia nas condições ideais para a cirurgia, para evitar que ele precise de uma transfusão de sangue. Bom, uma outra questão é a seguinte, estudos indicam que nem tudo na transfusão é muito saudável, né? Nós conhecemos 4, 5 grupos, me perdoe, grupos sanguíneos, que são os pesquisados, os mais pesquisados. Mas existem muitos outros, né? Segundo estudos, demonstra que existem pelo menos 30 outros tipos sanguíneos, a não ser esse que a gente conhece, que é o ABO, Sistema Sanguíneo ABO, o MN, o RH. Então, por isso que a gente vê que depois que a pessoa recebe uma transfusão de sangue, a chance dela ter alguma complicação, ela não é só naquele momento, ela pode ser tardia por conta das reações inflamatórias e imunológicas. Aí... Veja que curioso isso, gente. Presta atenção. Não existe só aqueles 4, 5 tipos, grupos sanguíneos mais conhecidos. Existem 30 e poucos, né? Isso. Então, o sangue, ele é muito específico, né? Ele tem o seu DNA. Né? Exatamente. Ele tem o seu... Todo o sangue que você toma, que você recebe, né? Ele é estranho ao seu organismo, não seria isso? Exatamente, é igual a impressão digital. O meu sangue tem o meu DNA, o teu sangue tem o teu DNA. Então, quando tem uma transfusão, o nosso organismo não reconhece aquilo inicialmente como teu, por isso que tem os efeitos colaterais das transfusões, que dá reação inflamatória e imunológica. Isso, às vezes, é bom a gente frisar, porque se o paciente já está numa UTI, se ele está, às vezes, assim, com um quadro de infecção, se você transfunde, o organismo da pessoa, além de ele ter que lutar contra a infecção, as tuas células imunológicas de defesa, ele tem que, às vezes, para combater essa reação inflamatória imunológica reacional à transfusão de sangue. Ou seja, transfusão não é brincadeira. Não, transfusões tem que tomar cuidado, principalmente os últimos estudos agora, mostrando em cirurgia cardíaca, a gente nota cada vez uma conduta mais restritiva de transfusão de sangue, justamente por conta desses efeitos colaterais. Mas o principal que a gente queria destacar aqui são as opções que a gente tem de tratamento. Por exemplo, se o paciente está bem na UTI, igual eu comentei contigo, acabei de publicar um estudo agora, em que eu consegui, com as opções de tratamento, isso até em qualquer lugar do mundo, esse paciente não sairia sem transfusão. Sem transfusão. Mas ele chegou até o nível de 2,9, lendo, escrevendo, passando mensagem. Então, por que transfundir esse paciente sendo que ele está bem? Aí, com as opções de tratamento, vitamina, eritropoetina, que é uma droga excelente para aumentar os glóbulos vermelhos,
a gente conseguiu com que esse paciente saísse do hospital com menos de 30 dias e hoje está jogando bola. Doutor, então os médicos, né, a classe médica de maneira geral, precisa repensar esses protocolos, enfim. Exatamente. Dá para economizar sangue? Dá para economizar. Tanto é que isso, a gente vê estudos demonstrando isso. Por exemplo, no Hospital da Califórnia, em Stanford, somente de alertar os médicos sobre as diretrizes atuais de transfusão, lá esse hospital conseguiu reduzir em 24% as necessidades transfusionais. Isso repercutiu onde? Bom para o paciente. Por quê? Porque ele reduziu o tempo de internação do hospital de 10 dias passou para 6 dias. O índice de mortalidade de 5,5, a taxa de mortalidade, para 3,3. Somente por orientar os médicos sobre as diretrizes atuais de transfusão. Então, os estudos atuais cada vez estão mostrando que é preciso o médico repensar a hora que ele for transfundir, ele realmente avaliar a necessidade individual de cada paciente e não, às vezes, se basear no laudo do laboratório que está mostrando lá. Ele vê o paciente. Tanto é que tem uma famosa frase de um médico canadense que fala que o bom médico, ele trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Então, é isso que a gente quer destacar. Ele vê o médico, vê o paciente para que possa realmente definir ali à beira do leito a necessidade realmente de transfusão. Perfeitamente. Você, meu amigo, na hora que precisar, se vier a precisar de uma transfusão, não vai dar chilique com o seu médico, né? Eu não vou fazer, não é isso, cada caso é um caso, né? Exatamente. Quem não tem paciente mais chato, doutor, eu imagino que é aquele que entende de medicina, né? É o que acha que entende, né? Então, presta atenção, isso é uma recomendação baseada em publicações científicas, em estudos sérios. As transfusões podem e devem ser reduzidas, mas não quer dizer você achar que não vai precisar nunca, né? A transfusão não está extinta. Não, é o médico que vai definir ali, na beira do leito, a situação de cada paciente individual. Doutor, muito esclarecedor o papo, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer o seguinte, gente, um rápido intervalo comercial. Nós vamos ter daqui a pouquinho uma dupla sertaneja que mexe com os corações desavisados, muita sofrência, um minutinho só.